Olá, eu sou o Kleber, para quem não me conhece, a convite aqui da USE Cotia, estamos para mais um estudo aqui do Evangelho. Bom, o tema de hoje é o tema que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 9 e versículo 5, chama-se Bem-aventurados os brandos e pacíficos. A gente também encontra ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, Jesus nos disse o seguinte: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E no versículo 9 do mesmo capítulo ele diz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Percebam então, minhas irmãs, meus irmãos, quem serão então esses eleitos que Jesus nos fala aqui, os brandos e os pacíficos? Percebam que para ser brando e para ser pacífico, eu primeiro preciso estar vivendo de acordo com as leis de Deus. Eu preciso estar vivendo então de acordo com a lei de amor e a lei de caridade. E mais do que isso, eu preciso praticar o bem, eu preciso buscar melhorar dentro de mim todas as minhas más tendências, para me transformar então nessa pessoa branda e nessa pessoa pacífica. E agora nesses tempos que a gente vive aqui, de dificuldades, enfim, muitas vezes a gente está buscando uma resposta, a gente precisa desesperadamente de uma solução, a gente acaba entrando em desespero. E esse desespero muitas vezes nos distancia de Deus. E a gente acaba até culpando Deus por conta de todas as nossas dificuldades, de todas as atribulações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E nós ficamos então atrás dessas respostas. Mas nós nos esquecemos que Deus nos deu um presente muito, muito, muito importante, que é o nosso livre-arbítrio. E é através dele que nós vamos encontrando as nossas respostas. Através do bom uso do nosso livre-arbítrio, que nós podemos nos transformar nessas pessoas brandas, nessas pessoas pacíficas. É nas escolhas pequenas que nós fazemos no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E quando a gente fala nessa transformação que o nosso espírito imortal clama, nós nos esquecemos da necessidade da escolha que nós fazemos, dessas pequenas escolhas que nós fazemos com o uso do nosso livre-arbítrio. E percebam que o grande empecilho que a gente encontra para poder praticar o bem, para poder ser uma pessoa branda e pacífica, é viver de acordo com a lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. E é interessante que até hoje tem muita gente que encontra dificuldade em viver em consonância com essas leis. E nós precisamos praticar esse amor e essa caridade primeiro conosco, primeiro nos amando, primeiro aceitando quem nós somos, primeiro aceitando a condição em que nós vivemos, para depois a gente conseguir amar as pessoas que estão perto da gente e amar todos que estão mais distantes, mais à nossa volta, e amar até aquele inimigo, aquele adversário, aquele desafeto, aquela pessoa que a gente não tem ali vive muito em bem, vive muito em paz. Então é importante a gente buscar entender essa lei de amor e caridade, porque com certeza um dia nós aqui encarnados vamos ter essa lei aplicada ao nosso dia a dia. Vocês já pensaram, todos nós, ao invés de viver aquela lei de um pelo outro, olho por olho, de dente por dente, do cada um por si, a gente viver de acordo com a lei de amor e caridade? Já pensou? Mas a gente vai chegar nesse momento. Nós vamos sim, com certeza, buscar dentro de nós essas mudanças. Aos poucos a humanidade ela vai se depurando, aos poucos esses espíritos mais trevosos, enfim, eles não vão poder mais reencarnar com a gente. E sim, a Terra vai se transformar num mundo mais ditoso, a Terra vai se transformar num mundo melhor. Não a Terra,
mas as pessoas que vivem nela, elas vão buscar essa transformação e elas vão buscar essa mudança dentro de si. E qual o maior empecilho, então, para viver ali de amor e caridade, para nos transformarmos em pessoas brandas e pacíficas, entendendo que Deus está no comando. Muitas vezes a gente quer as respostas, muitas vezes a gente está no desespero, mas a gente esquece de ser humilde, a gente esquece de pedir, a gente esquece de parar um minuto que seja e falar com Deus. Pedir a Deus paz, pedir a Deus proteção, pedir proteção, pedir a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que é a mãe de todos nós, que ore por nós, que nos envolva, que nos traga paz. Ela que cuidou tão bem do seu filho e cuida de tantos outros filhos no plano espiritual e aqui na terra, com certeza ela olha por nós. Mas nós que nos distanciamos de Deus, nós que nos distanciamos dessa mãe tão querida e amada. E é através da prece que a gente consegue então criar essa conexão com Deus. Então, o grande empecilho que nos impede de nos aproximar de Deus, que nos impede de receber essa proteção, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Sim, nós precisamos nos transformar. Como eu disse lá no início, a importância da nossa mudança, o nosso espírito imortal clama por essa transformação. Porque muita gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que a gente sofre tanto? Para nos transformarmos em pessoas melhores. E somos nós, na maioria das vezes, que causamos essa dor, que causamos esse sofrimento, que impingimos então, que atrasamos, que retardamos a nossa evolução. Daí a importância de nos transformarmos em pessoas mais humildes. E a humildade é uma virtude que nos faz alcançar uma virtude maior, que é a virtude da caridade. Que se eu sou caridoso, eu sou benevolente, eu sou fraterno, eu penso no próximo. E a importância dessa mudança, que é ela que vai propiciar para que nós possamos então viver em consonância com as leis de Deus e consequentemente eu vou me transformar numa pessoa melhor, a minha vida vai ser melhor. Não importa, às vezes a gente está ali vivendo uma tribulação, vivendo uma dificuldade, mas quando a gente entende que nós temos Deus ao nosso lado, que é Ele que está no comando, que nós temos um grande número de espíritos que está em volta da gente, tentando ajudar a gente, mas a gente não dá esse acesso, porque o orgulho não nos deixa enxergar, porque o orgulho não nos deixa parar aquele minuto e falar com Deus. Às vezes a gente fala da prece, né? Aí tem aquelas orações lá ensaiadas e tudo, mas o que Deus espera de nós? Aquela conversa que a gente faz de coração. Então, quando eu me coloco nessa condição, então, de um irmão que sofre, que precisa de ajuda, que eu vou lá, que eu peço, eu recebo esse auxílio. E aí vem aquela intuição, às vezes a gente está tentando fazer uma coisa de tipo, faz de tal jeito que pode ser que melhore. E a espiritualidade intuindo a gente para que nós possamos encontrar as respostas. É claro que os nossos mentores, aqueles amigos espirituais, os espíritos de luz, eles não vão fazer a nossa lição de casa, mas eles vão ajudar a gente a encontrar essa resposta com mais facilidade. E é praticando bem, e é buscando a Deus que nós vamos conseguir encontrar esse caminho com mais facilidade. E para isso a gente precisa ter paciência. Às vezes a gente quer a resposta para agora, mas eu preciso disso para hoje. Mas aí vem a questão da paciência. É saber esperar, é saber pedir. Será que se eu pedir tudo a Deus, Ele vai me dar tudo que eu peço, tudo que eu quero? Com certeza não.
Porque muitas vezes o que eu estou pedindo não vai me ajudar, vai até atrapalhar a minha caminhada espiritual. Então é importante saber pedir, pedir com sabedoria. É ter a humildade, como eu disse, de esperar. Às vezes a gente quer demais uma coisa, mas será que é exatamente esse o caminho que eu preciso seguir? Será que o meu orgulho não está me distanciando do caminho que eu realmente devo seguir? Então, às vezes a gente está ali num momento de dificuldade, mas a gente quer provar para as outras pessoas que nós somos capazes, que nós podemos, enfim. Mas será que verdadeiramente é isso que a gente quer? Será que verdadeiramente é isso que a gente precisa? E aí a gente entra naquela coisa da cólera, do desespero, né? De, enfim, tá lá, de querer as coisas a qualquer custo, a qualquer preço. E aí entra a revolta, enfim, entra uma série de questões. E outra coisa também interessante, que muitas vezes a gente encontra pessoas que, falando um pouco sobre a afabilidade e a doçura, né? Que tem ali aquela frase pronta, aquela coisa doce, tranquila, mas que por dentro está totalmente envenenado. Então, como Jesus disse que é aquele túmulo caiado por fora, branquinho, mas por dentro cheio de podridão. E a gente sabe que para Deus, para a espiritualidade, não existe mentira, né? A gente não consegue ocultar isso de Deus. Então a gente precisa aprender a viver de acordo com aquilo que a gente prega. É viver de acordo com aquilo que a gente quer. Então eu não posso, muitas vezes, que nem eu estou aqui falando, enfim, mas a gente busca essa mudança, busca essa transformação. É claro que nós somos pessoas como todas as outras, a gente erra, a gente falha, mas a grande questão que o Espiritismo ensina para a gente é mudar, é se transformar, é buscar no erro encontrar as respostas e estar sempre procurando melhorar. Não é simplesmente dizer, bom, já que eu errei, já que eu falhei, então não tem mais jeito e eu não vou fazer mais nada. Não, nós podemos nos mudar, nós podemos nos transformar. E é importante, então, essa transformação, sempre, o tempo todo, nas pequenas coisas. Se a gente quer transformar o mundo à nossa volta, Jesus ele não escreveu nenhuma linha do Evangelho. Jesus ensinou através do exemplo. Se nós queremos mudar o mundo à nossa volta, nós devemos mudar através do nosso exemplo, através das nossas ações. Então, se eu quero um mundo melhor, eu devo praticar esse mundo melhor dentro de mim. Então, se eu tenho que cobrar alguma coisa de alguém, que eu cobre de mim primeiro, que eu exija essa transformação em mim. É fácil a gente ir lá apontar o erro das outras pessoas, mas e o nosso erro? Difícil reconhecer. Daí a importância de ter a paciência, de tentar mudar, de tentar se melhorar, de tentar ser uma pessoa melhor. Porque com certeza, quando a gente lembra da prece, quando a gente lembra de falar com Deus, Ele manda esse auxílio e nós recebemos imediatamente. Pode ser o lugar que for, o importante é nós criarmos essa conexão. O importante é nós buscarmos Deus sempre. Lembrar que nós temos um Pai que olha por todos nós. E tendo paciência, dando tranquilidade, dando um passinho por vez, a gente chega lá. Emmanuel, o grande mentor do Chico Xavier, disse num dos livros da Boa Nova, que uma estrada ela é pavimentada, uma estrada de 1000 quilômetros, ela é pavimentada metro a metro. Então a nossa caminhada ela é feita um passo por vez. Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa, não adianta nós querermos nos transformar da noite para o dia, que vai ser mais difícil. Mas o importante é o quê? A gente olhar para dentro da gente, entender quem nós somos. Nós sim sabemos as nossas más tendências, nós sim
sabemos das coisas que nós precisamos mudar e transformar dentro do dia a dia, dentro das coisas que a gente faz, buscar essa transformação, buscar essa mudança. Que Jesus possa então nos auxiliar a encontrar esse caminho, que nós possamos, naquele momento de prece, pedir com fé, pedir com vontade, pedir com toda a força que a gente tem. E com certeza os amigos espirituais que estão ao nosso lado, torcendo pela gente, vão nos auxiliar. O André Luiz, quando teve, na narrativa do livro Nosso Lar, quando ele viveu lá nas zonas de sofrimento, ele passou lá 8 anos. E ele narra no livro que ele ficou aquele tempo todo e ele não sentia ali a presença de ninguém, porque ele estava revoltado. No momento em que ele entendeu a condição que ele estava, depois daqueles 8 anos, que ele ajoelhou, ele pediu com fé, a equipe espiritual que estava próxima dele conseguiu auxiliar. Por que isso aconteceu? Porque o padrão vibratório dele subiu. Ele conseguiu criar aquela conexão e ele foi auxiliado de imediato. Eles estavam ali durante aquele tempo todo, a mãe dele estava ali por perto, desde que ele desencarnou. Mas ele só conseguiu ser ajudado quando ele teve a humildade de pedir. Que nós possamos então aprender essa lição, que nós possamos nos transformar nessas pessoas mais humildes, brandas, pacíficas, entendendo que tem muitas coisas que nós não conseguimos mudar, sermos pacientes, sermos mais tolerantes, principalmente com a gente, principalmente com os nossos erros, aprender com os nossos erros, que nós possamos nos transformar para que sim, com certeza, se a gente está no caminho certo, não tem mais por que sofrer. Mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema, se a gente também começar só a enxergar problema, a gente nunca vai conseguir melhorar. É a história do copo com a metade de água. É ver aquele copo sempre cheio. É buscar sempre uma oportunidade, buscar sempre um lado positivo em tudo que está acontecendo. E pedir a Deus para que Ele nos possa auxiliar. Muita paz a todos.